Quanto aos habitantes de Tiberíades, achei-os em armas. Esta era a razão. Havia naquela cidade 3 partidos. O primeiro era composto de pessoas da nobreza e Júlio Capela era-lhe o chefe. Herodes, filho de Miar, Herodes, filho de Gamá e Compso, filho de Compso, a ele se haviam reunido Cripso, irmão de Compso, que Agripa, o Grande, há muito tinha feito governador da cidade, permanecia ainda nas terras que possuía além do Jordão. Todos os outros de que acabo de falar eram de opinião de se permanecer fiel ao povo romano e ao seu rei, e Pisto era o único da nobreza que, para agradar a Justo, seu filho, não era desse parecer. O segundo partido era composto pelo baixo povo, que queria que se lhe fizesse guerra. Justo, filho de Pisto, era do terceiro partido. Ele mostrou duvidar se seria preciso pegar-lhe armas, mas, secretamente incitava a perturbação, na esperança de conquistar grandeza e grande vantagem com a revolução. Para conseguir o seu intento, disse ao povo que a sua cidade sempre havia ocupado um dos primeiros lugares entre as da Galileia e lhe tinha mesmo sido a capital durante o reinado de Herodes, que a tinha fundado e lhe tinha submetido a de Séforis, que eles tinha conservado aquela preeminência, mesmo sob o reinado do rei Agripa, o pai, até que Félix fora feito governador da Judéia, e a tinha perdido somente depois que Nero os havia dado ao jovem Agripa. Mas Séforis, depois de ter recebido o jugo dos romanos, tinha sido elevada acima de todas as outras cidades da Galileia. Essa mudança os havia feito perder o tesouro dos privilégios antigos, e os rendimentos pertencentes ao rei. Justo, com semelhantes discursos, irritou o povo contra o rei e suscitou-lhes no espírito o desejo de se revoltar. Acrescentou ainda que tinha chegado o tempo de se unirem às outras cidades da Galileia e de tomarem as armas para reconquistar os benefícios que lhes haviam injustamente arrebatado. Nisso seriam secundados por toda a província, pelo ódio que se tinha dos seforitanos, por sua ligação tão estreita com o Império Romano. Essas razões de Justo persuadiram o povo, pois ele era muito eloquente. A graça com a qual falava levou-o a opiniões muito mais sábias e mais salutares. Ele tinha certo conhecimento da língua grega para ter ousado escrever a história do que se passou então, a fim de desmascarar a verdade. No entanto, revelarei mais particularmente, em seguida, toda sua malícia e de como não foi preciso que ele e seu irmão tenham causado a inteira ruína de seu país. Justo, tendo-os então persuadido, obrigou a alguns daqueles, que eram de outro parecer, a tomar as armas. Pôs-se em campo e queimou algumas aldeias dos Epinianos e dos Gadarenses, que estão na fronteira de Tiberíades e de Citópolis. Enquanto as coisas andavam como acabo de dizer, eis o que se passava em Giscala. João, filho de Levi, vendo que alguns de seus concidadãos estavam resolvidos a sacudir o jugo dos romanos, empregou toda a sua habilidade para conservá-los no dever e na obediência. Mas tudo foi inútil, e os gadarenianos, os gabaranianos e os tírios, que estão próximos de Giscala, juntaram-se, atacaram a praça, tomaram-na e a destruíram completamente. João, irritado com esse ato, reuniu muitas tropas, marchou contra eles, derrotou-os, reconstruiu a cidade e a rodeou de muralhas. Agora direi como os de Gamala permaneceram fiéis aos romanos. Filipe, filho de Jacim, lugar-tenente do rei Agripa, tinha, contra toda sorte de esperança, escapado do palácio real de Jerusalém, quando estava cercado, mas caiu em outro perigo, correndo o risco de ser morto por Manaém e seus sediciosos, se alguns babilônios, seus parentes, que então estavam em Jerusalém, não o tivessem salvado. Ele disfarçou-se alguns dias depois e fugiu para uma aldeia que estava perto do castelo de Gamala, onde reuniu um grande número de seus súditos. Deus permitiu que ele fosse tomado por uma febre, sem o que estaria perdido. Este acidente impediu-lhe de continuar a viagem e ele escreveu por um dos seus libertos a Agripa e a rainha Berenice. Para fazê-los receber suas cartas, as endereçou a Varo, ao qual o rei e a rainha haviam deixado a guarda do palácio, quando saíram para encontrar-se com Gécio. Varo ficou muito aborrecido por saber que Filipe tinha escapado, porque teve medo de diminuir-se seu prestígio perante o rei e a rainha e de que não tivessem mais necessidade dele, quando Filipe estivesse com eles.
Assim, fez o povo crer que aquele liberto era um traidor, que lhe trazia falsas cartas, porque estava certo de que Filipe estava em Jerusalém, com os judeus que se haviam revoltado contra os romanos, e assim, mandou matar aquele homem. Quando Filipe viu que seu liberto não voltava, não sabendo a que atribuir tal demora, mandou um segundo, com outras cartas. Varo, para prejudicá-lo, empregou as mesmas calúnias, com que havia feito morrer o primeiro. Os sírios, que moravam em Cesareia, haviam-no reanimado e feito conceber novas esperanças, dizendo que os romanos tinham matado Agripa, por causa da rebelião dos judeus, e que ele poderia reinar em seu lugar, porque era de família real, descendente de Soeme, rei do Líbano. Foi isso que o impediu de entregar ao rei as cartas de Filipe e o obrigou a fechar todas as passagens, a fim de tirar ao príncipe o conhecimento do que se passava. Mandou, em seguida, matar vários judeus para satisfazer aos sírios de Cesareia e resolveu atacar, com o auxílio dos Traconítidas, que estavam em Bitânia, os judeus que eram chamados de babilônios e moravam em Ecbátana. Para conseguir esse intento, ordenou a 12 dos principais entre os judeus de Cesareia, que fossem dizer, de sua parte, aos de Ecbátana, que o haviam avisado de que eles estavam a ponto de se revoltar contra o rei, mas que não haviam prestado fé àquele aviso, e assim os mandava a eles, para exortá-los a deixar as armas, a fim de mostrar com esse ato de obediência, que ele tivera razão em não acreditar no que lhe haviam dito em seu desabono. A isso acrescentou que para manifestar ainda melhor sua inocência, seria necessário que lhe mandassem 70 dos mais ilustres dentre os céus. Chegando a Ecbátana, os 12 deputados acharam que os de sua nação só pensavam em se revoltar, e os persuadiram a mandar a Varo os 70 homens que ele pedia. Quando os deputados reuniram-se perto de Cesareia, Varo, que os havia precedido no caminho, com tropas do rei, atacou-os e de todo aquele grande número um só se salvou. Varo marchou em seguida contra Ecbátana. Mas aquele que se havia salvado, precedeu e deu aos habitantes a notícia daquela horrível perfídia. Eles tomaram as armas, retiraram-se com suas mulheres e filhos ao castelo de Gamala e abandonaram suas aldeias, com todos os seus bens e todos os animais que possuíam em abundância. Filipe, tendo sabido disso, dirigiu-se imediatamente a Gamala. O povo, alegre com seu regresso, rogou-lhe que fosse seu chefe e os conduzisse contra Varo e os sírios de Cesareia, pois espalhara-se a notícia de que eles haviam matado o rei. Filipe, para reprimir-lhes a impetuosidade, falou-lhes dos benefícios de que eram devedores àquele soberano, fê-los conhecer por meio de razões muito fortes que as forças do Império Romano eram tão temíveis, que eles não podiam empreender a guerra contra ele, sem se expor a um evidente perigo e, por fim, persuadiu-os a seguir seu conselho. No entanto, o rei Agripa, tendo sabido que Varo queria mandar matar no mesmo dia todos os judeus de Cesareia, que eram muitos, sem poupar nem as mulheres e as crianças, mandou Ecomódio para substituí-lo, como se pôde ver em outro lugar. E Filipe conservou na obediência aos romanos, Gamala e a região dos arredores. Quando cheguei a Galiléia, soube de tudo o que acabo de referir, e escrevi ao conselho de Jerusalém, para saber o que queria que eu fizesse. Ele determinou que eu ficasse, para cuidar da província, e que conservasse comigo os meus colegas, se eles o quisessem. Mas depois que eles ajuntaram muito dinheiro, o qual lhes era devido pelas décimas, preferiram voltar, e me pediram que lhes desse somente um pouco de tempo, para regularizar todas as suas coisas. Partimos depois todos juntos, de Séforis, para uma aldeia de nome Betmaús, longe 4 estádios de Tiberíades. De lá mandei alguns homens ao senado daquela cidade e aos mais ilustres dentre o povo, para lhes rogar que viessem ter comigo. Eles vieram e Justo também veio. Eu lhes disse que tinha sido enviado pela cidade de Jerusalém com meus colegas, para lhes anunciar que era preciso demolir o palácio tão suntuoso que o tetrarca Herodes tinha feito construir e onde ele tinha mandado pintar diversos animais, contra a proibição expressa de nossas leis. Dessa forma, eu lhes rogava que nos permitissem lá trabalhar com urgência. Capela e os de seu partido, não podendo resolver-se a destruir tão bela obra, opuseram-se por muito tempo. Mas por fim, nós os induzimos a consentir.
Enquanto tratávamos desse assunto, Jesus, filho de Safias, seguido de alguns barqueiros e de alguns outros galileus do seu partido, incendiou o palácio, com a esperança de se enriquecer, porque viam nele coberturas douradas. Roubaram de lá várias coisas, contra a nossa vontade. Depois desta conversa que tive com Capela, retiramo-nos para a Alta Galileia. No entanto, os do partido de Jesus mataram todos os gregos que moravam em Tiberíades e todos os que tinham sido seus inimigos antes da guerra. Esta notícia muito me aborreceu. Fui imediatamente a Tiberíades, onde fiz tudo o que me foi possível para reconquistar uma parte do que havia sido roubado do rei, como candelabros coríntios, ricas mesas, uma grande quantidade de dinheiro, em moedas, com o fim de conservar para o soberano, e entreguei todas essas coisas nas mãos das autoridades do Senado e de Capela, filho de Antilo, com ordem de só os entregar a mim mesmo. De lá, fui como meus colegas a Giscala, para sondar o que João tinha em mente e pude logo conhecer que ele aspirava a um governo tirânico, pois rogou-me que lhe permitisse servir-se do trigo que pertencia ao imperador e que estava reservado, nas aldeias da Alta Galileia, para, com o seu produto, construírem-se muralhas. Como, porém, percebi a sua intenção, recusei-me, e determinei guardar aquele trigo ou para os romanos, ou para as necessidades da província, em virtude do poder que a cidade de Jerusalém me tinha dado. Quando ele viu que nada podia obter de mim, dirigiu-se aos meus colegas, e como eles apreciavam muito os presentes e não previam as consequências, concederam-lhe o que pedia, por maiores objeções que eu fizesse, sendo sozinho contra dois. Ele usou ainda de outro ardil. Disse que os judeus que estavam em Cesareia de Filipe queixavam-se da falta de óleo virgem, por causa das proibições que o rei lhes havia feito de sair da cidade para comprá-lo. Tinham se dirigido a ele para obtê-lo porque não queriam se servir do óleo dos gregos contra o costume da nossa nação. Não era, no entanto, o zelo pela nossa religião, mas o desejo de um ganho sórdido, que os fazia falar dessa maneira, porque ele sabia que vendendo-se 2 medidas desse óleo por 1 dracma em Cesareia, 80 medidas custavam 4 dracmas, em Giscala. Assim, mandou trazer a Cesareia todo o óleo que havia na cidade, fazendo falsamente crer que o fazia com minha licença. Eu não ousei opor-me para que o povo não me apedrejasse, e com essa fraude ele ganhou muito dinheiro. Despedi depois meus colegas, mandando-os para Jerusalém. Entreguei-me diligentemente a fazer provisões de armas e a fortificar as praças. No entanto, mandei chamar todos os indivíduos que viviam de roubo e saque. Não conseguindo convencê-los a deixar as armas, persuadi o povo a pagar-lhes uma contribuição, o que se fez, como preferível, a sofrer os prejuízos que eles causavam aos campos. Assim os despedi, depois de os ter obrigado com juramento de só voltar ao país se fossem chamados ou se lhes deixassem de pagar. Proibi-lhes também de devastar as terras dos romanos e as vizinhanças.